Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Telefônica que opera aqui no Brasil com a marca Vivo. É a maior operadora de telecomunicação que nós temos no país, competindo ali com a TIM e com a Claro. A Telefônica é negociada na bolsa com o código VIVT3. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o modelo de negócios dela, depois o histórico da empresa e por fim vamos dar uma olhadinha no último resultado divulgado pela empresa, que se refere ao terceiro trimestre de 2024, tá? Então vamos lá falar um pouco sobre como funciona a Telefônica. Eu separei aqui alguns slides de apresentações institucionais da Vivo e nós nos basearemos neste material aqui. Olha só, a Vivo ela opera tanto com conectividade móvel quanto com fibra óptica, mas também ela opera com serviços financeiros, com serviços de educação, de entretenimento. É certo que quase 70% do faturamento da Vivo vem da conectividade móvel, que são os planos pós-pago e pré-pago. Os outros 30% que vão abranger aí a fibra óptica e esses outros serviços que a Vivo presta. A Vivo, por ela ter muitos clientes, são mais de 100 milhões de clientes, ela faz parcerias comerciais com empresas do setor de educação, como a Ânima, também empresas de entretenimento, como a Netflix, o Spotify, e dada essa grande quantidade de clientes que ela tem, se ela conseguir converter, por exemplo, 1% dos clientes dela em clientes da Netflix, esse 1% de clientes da Vivo é 1 milhão de pessoas. Então você imagina a comissão que a Vivo consegue ganhar levando 1 milhão de clientes para a Netflix, levando 1 milhão de clientes para o Spotify. Então essa é uma forma da empresa gerar receita também. Ela compete diretamente com a Claro e com a TIM, mas é a empresa que possui a maior participação de mercado, como nós veremos agora. Ela detém 42% do mercado de planos pós-pago, 35% do pré-pago e 18% do mercado de fibra óptica, tá? Em termos de receita, ela é a mais representativa, ela fica com 43% da receita deste segmento. E um ponto muito importante sobre a receita no setor de telecomunicação é que não dá para a gente aumentar essa receita a um nível muito rápido. Por exemplo, imagine que aqui no Brasil as pessoas e as empresas gastem aí anualmente 100 bilhões de reais com telefonia móvel. De um ano para o outro, esses 100 bilhões não vão se tornar 150 bilhões, 200 bilhões gastos com telefonia móvel. Então existe uma certa saturação e as empresas de telefonia ficam ali brigando entre si para ver quem que vai pegar uma fatia maior desses 100 bilhões, tá? Algum tempo a TIM consegue um pouco mais, depois a Vivo, depois a Claro, e fica essa batalha aí. E por conta disso, a Vivo, a TIM e a Claro, elas não conseguem aumentar o valor do plano para um valor muito alto. Eles não conseguem reajustar, por exemplo, um plano de telefonia que hoje custa R$ 60 para R$ 90 no ano seguinte. Então, o que eles conseguem repassar? Geralmente é a inflação. Os planos de telefonia costumam ser reajustados pela inflação. E por conta disso, a receita dessas empresas costuma crescer em linha com a inflação. Aqui nós vemos, por exemplo, o crescimento da receita da Vivo. Nós vimos que ela perdeu para a inflação, cresceu menos que a inflação em 2019, menos que a inflação em 2020, cresceu menos que a inflação em 2021 e só em 2022 e 2023 que a receita da Vivo conseguiu crescer mais do que a inflação. Por quê? Porque é um mercado muito saturado com muita competitividade. Então nós vimos aqui sobre a atuação da Vivo, um pouco sobre a participação de mercado dela e também essa situação comum nas empresas de telefonia, que é a receita crescer em linha com a inflação. Vamos falar um pouco agora sobre o histórico da Vivo, os resultados dela no seu histórico. A Vivo hoje vale 82,4 bilhões de reais. É uma das empresas mais valiosas da nossa bolsa. E nos últimos 12 meses, ela teve aqui uma receita de 54,7 bilhões de reais e um lucro líquido de 5,4 bilhões de reais. Veja que se nós formos calcular a relação entre o preço e o lucro, o PL da Vivo, nós vamos encontrar um PL
um pouco alto, certo? Vamos pegar aqui o valor de mercado dela, que é 82,4 bilhões, e dividir por 5,4 bilhões, que é o lucro que ela teve nos últimos 12 meses. Isso mesmo. Então aqui nós teremos um PL de 15,25 para a Vivo. Esse é um PL um pouco alto, se tratando de uma empresa que vai crescer em um ritmo lento, cuja receita ali vai crescer praticamente em linha com a inflação. Mas por que isso ocorre? Porque nesse tipo de empresa não é interessante a gente observar o lucro. Veja que a empresa gerou 5,4 bilhões de lucro líquido nos últimos 12 meses, mas gerou de caixa, a partir de suas atividades operacionais, 19,1 bilhão. Então, entrou no caixa da empresa 19,1 bilhões de reais. Por que que existe essa grande diferença entre o lucro líquido e a geração de caixa operacional da Vivo? É o que nós veremos agora e, a partir disso, nós vamos entender por que nesse tipo de empresa não é tão interessante a gente observar só o lucro. O que gera essa diferença entre os 19 bilhões de geração de caixa operacional e os 5,4 bilhões de lucro líquido é os gastos com depreciação e amortização, que foram aqui de quase 14 bilhões nos últimos 12 meses. Bom, a depreciação ela não afeta o caixa da empresa, não afeta a geração de caixa operacional da empresa, porque registrar um gasto com depreciação não significa que o dinheiro saiu do caixa da empresa, como nós veremos daqui a pouco. Mas quando você registra um gasto com depreciação, isso diminui o lucro líquido da empresa. Como benefício disso, a empresa paga menos imposto de renda. Mas o que é essa tal depreciação e amortização? Imagina que a Vivo ela construiu uma torre e essa torre teve um custo para ela de 10 milhões de reais. Esse custo inicial de 10 milhões de reais, este sim sai do caixa da empresa. A Vivo vai lá e paga essa torre. Só que essa torre, ela vai ficar obsoleta, ela vai precisar de manutenção, então imagine que ela tem uma vida útil de 20 anos. Em 20 anos, essa torre não vai valer nada, digamos assim. Então a Vivo ela precisa registrar a perda de valor desta torre ao longo do tempo de vida dela. Quando você registra essa perda de valor, você registra um gasto de depreciação. Depreciação é essa perda de valor do bem ao longo do tempo. Então, se o bem custou 10 milhões de reais inicialmente e tem uma vida útil de 20 anos, o valor anual que vai ser depreciado é um valor de 500 mil, que equivale a 10 milhões divididos por 20 anos. Este valor de 500 mil ele não vai sair do caixa da empresa. Por quê? Porque a torre ela já foi paga lá no começo, já foi pago os 10 milhões lá do começo. Mas estes 500 mil aqui é registrado como uma despesa na DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, diminuindo o lucro líquido. E ao registrar esses 500 mil, a empresa paga menos impostos de renda sobre o lucro. Bom, então, basicamente, o que você tem que ter em mente é que esse gasto com depreciação afeta o lucro líquido, diminui o lucro líquido, mas não implica em uma diminuição na geração de caixa da empresa. Então, isso é muito importante em empresas que têm bastante imobilizado, como, por exemplo, empresas de papel e celulose, que têm grandes fábricas, grandes indústrias. A mesma coisa que a gente falou aqui sobre empresas de telecomunicação, que a gente deve olhar mais a questão da geração de caixa operacional do que o lucro líquido, também se aplica para empresas como a Klabin, a Suzano e outras grandes empresas aí com bastante imobilizado. Como a empresa gera muito caixa, ela também consegue distribuir bastante dividendo e juros sobre o capital próprio, como nós vamos ver agora. Aqui eu tenho as distribuições realizadas pela Vivo de 2020 até 2023. Veja que em 2020 ela distribuiu 5,8 bilhões de juros sobre o capital próprio, dividendos e também de recompra de ações. Só que ela distribuiu 5,8 bi, mas o lucro que ela teve em 2020 foi de 4,7 bilhões. Então,
ela conseguiu distribuir 122% do lucro como dividendo, como juros sobre capital próprio. Em 2021, ela distribuiu 5,9 bilhões, totalizando 95% do lucro líquido que ela teve naquele ano, e em 2022 ela chegou a distribuir 6,9 bilhões ao acionista, o que representa aí quase 170% do lucro líquido que ela teve naquele ano. Ela distribuiu 6,9 bilhões, mas em 2022 lucrou 4 bilhões, certo? Como que isso é possível? A empresa gera muito caixa, muito mais caixa do que lucro por causa dessa questão do registro contábil da depreciação. Então, em muitos anos, no histórico da Vivo, você vai ver que ela pagou mais dividendos, mais JCP do que ela teve de lucro em determinado ano. Um ponto que pode assustar bastante quando a gente vê a situação da Vivo são os 20 bilhões de dívidas. Mas, na verdade, no término do terceiro trimestre de 2024, a empresa tinha, na verdade, 5,2 bilhões em dívidas, que são os empréstimos ali e os financiamentos. Só que, como pela norma contábil do IFRS 16, a empresa ela tem que contabilizar também os arrendamentos como dívidas, aí sim essa dívida da empresa vai para 20 bilhões. Só que esses arrendamentos são o quê? São os aluguéis que a empresa tem que pagar. Imagina que a Vivo ela instalou uma antena em cima de um prédio. Ela vai ter que pagar ali mensalmente um aluguel por causa daquela instalação ao prédio. Então, esses aluguéis que a Vivo tem que pagar entra aqui como estes arrendamentos que, por questões contábeis, são contabilizados como dívida. Mas, em termos de empréstimos e de financiamentos, a Vivo só tem apenas 5,2 bilhões. E como ela tem 7 bilhões em caixa, se ela quiser pagar essa dívida hoje, ela consegue pagar que ainda sobra 1,7 bilhões. Então, é uma situação aí muito tranquila de endividamento. Vimos aqui sobre o histórico da empresa, vamos falar um pouco agora sobre o último resultado divulgado pela empresa, que é do terceiro trimestre de 2024. A Vivo conseguiu gerar 14 bilhões de receita só no terceiro trimestre de 2024. E aqui a gente vê que 9,2 bilhões dessa receita de 14 bi vieram do serviço móvel, que inclui aí os planos pós-pago e pré-pago. E dentro dessa subdivisão de serviço móvel, a maior representação é do serviço pós-pago, que gerou 7,7 bilhões, enquanto o serviço pré-pago gerou 1,4 bilhões. Vemos que a empresa ela conseguiu aumentar a receita dela em praticamente todos os segmentos, na venda de eletrônicos, em serviços digitais, serviços de fibra óptica que aumentando 14%, serviço móvel aumentando em 8,8%. Naquela parte da empresa que não é tanto o foco, que não é prioridade da empresa, como por exemplo o serviço de IPTV, nós tivemos uma redução aqui de 12% no faturamento. Mas, no geral, tanto a receita de serviço móvel quanto a receita de serviços fixos, como de fibra óptica, aumentaram em comparação com o terceiro trimestre de 2023, o que é muito positivo. Bom, aqui nós vemos que a Vivo atualmente tem 101,5 milhões de clientes, sendo 65 milhões nos planos pós-pago e 36,5 no plano pré-pago. A taxa de cancelamento da Vivo, que é o churn, também é muito baixa, apenas 1,14%. Isso significa dizer que, nesse período do terceiro trimestre de 2024, uma pessoa cancelou o serviço dentre 100 clientes. Então, essa proporção de 1 para cada 100 é muito baixa, uma taxa de cancelamento muito baixa. A receita média por usuário, que é a ARPU, também aumentou em 4,9%, saindo de R$ 28,90 no terceiro trimestre de 2023 para R$ 30,30 aqui no terceiro trimestre de 2024. E logo aqui embaixo nós temos a fibra ótica da Vivo.
nós vemos que a área de cobertura abrange 28,3 milhões de casas, mas 6,7 milhões dessas casas estão verdadeiramente conectadas a esta rede de fibra ótica. Nós vemos que é um crescimento em linha dessa cobertura e das casas conectadas. Nós vemos aqui que a cobertura aumentou em 12,7%, saindo de 25 milhões de casas para 28 milhões, e as casas conectadas aumentaram em 12,5%, saindo de 6 para 6,7 milhões. Então, isso é muito importante nessa análise aqui. A cobertura e o número de conexões crescerem praticamente em linha. Não vale a pena a empresa crescer muito a sua cobertura se as conexões não aumentarem na mesma proporção, porque nesse caso significaria um péssimo investimento feito pela empresa. E a receita média pelos usuários da fibra ótica aumentou de 88,7 para R$ 89,8 na comparação aí do terceiro TRI de 2023 para o terceiro TRI de 2024. Então a empresa está conseguindo monetizar melhor os usuários da fibra ótica. Outro ponto interessante é que a empresa conseguiu aumentar a receita em 7,1% no total aqui em comparação com o terceiro TRI de 2023, enquanto os custos aumentaram em apenas 6,8%. Ou seja, a empresa conseguiu aumentar mais a sua receita do que ela aumentou os seus custos, o que significa que a empresa se tornou mais eficiente, conseguiu gerar mais margem. Então esse é um ponto também positivo aqui no resultado da Vivo. Só recapitulando um pouco, nós vimos aqui muitos pontos positivos. Aumento de receita, aumento de conexões ali na parte de fibra ótica, taxa de cancelamento baixa, receita média por usuário aumentando, tanto no serviço de telefonia móvel quanto no de fibra ótica. Outro ponto interessante é que a Vivo conseguiu crescer a receita no segmento de serviços para outras empresas. Aqui nós estamos considerando períodos de 12 meses. Então, nesse primeiro gráfico aqui, nós temos do terceiro TRI de 2022 ao terceiro TRI de 2023. Neste período, o faturamento com esses serviços para empresas foi de 10,74 bilhões, enquanto que do terceiro TRI de 2023 ao terceiro TRI de 2024, o faturamento foi de 11,4 bilhões, um crescimento aí de 6,5% nessa receita. Crescimento bem significativo nesse segmento de atuação da empresa, tá? E o lucro líquido, quando nós comparamos os 9 meses aí de 2024, né, do primeiro TRI até o terceiro TRI, comparamos com os 9 meses de 2023, nós veremos que o lucro líquido saiu de 3,4 bilhões para 3,7 bilhões, um crescimento aí de mais de 10%. Vemos que a empresa tem uma dívida líquida negativa de 1,7 bilhões, que é aquilo que a gente falou lá atrás. Se a empresa querer pagar toda a dívida que ela tem hoje, ela paga e ainda sobra 1,7 bilhão. E a empresa, ela teve uma queda na geração de caixa operacional no terceiro trimestre de 2024, em comparação com o terceiro TRI de 2023, né, caiu aqui de 4,7 bilhões para 4,6, uma queda de 1,66%, mas nos 9 primeiros meses ela apresentou crescimento, né? Se a gente considerar aí os 9 meses de 2024, ela gerou 2,38% a mais de caixa operacional do que no mesmo período do ano passado. E no fluxo de caixa livre, nós tivemos uma pequena redução. Por quê? Porque no fluxo de caixa livre, nós descontamos os investimentos realizados pela empresa. E a empresa, em 2024, realizou mais investimentos do que ela realizou em 2023. Então, quando nós pegamos esse fluxo de caixa operacional e descontamos os investimentos, em 2024 apresenta um fluxo de caixa livre menor, porque nós tivemos investimentos maiores em 2024. E por fim, falando aqui de remuneração ao acionista, a Vivo tem um programa de recompra de ações ativos no valor de 1,1 bilhão, também vai pagar juros sobre o capital próprio no valor de 1,9 bilhão
e fazer uma amortização, uma redução de capital no valor de 2 bilhões. No status invest, nós conseguimos ver as datas precisas em que estes juros sobre o capital próprio serão pagos e essa amortização será paga. Então aqui a gente vê que os juros sobre o capital próprio serão pagos no dia 30 de abril de 2025. Tá? Aqui nós temos o primeiro pagamento de 39 centavos para quem tinha ações da Vivo no dia 26 de 7 de 2024. 24 centavos também serão pagos, mas para quem tinha ações da Vivo no dia 26 de agosto. E 73 centavos serão pagos também no dia 30 de abril, na forma de juros sobre capital próprio, para quem tinha ações da Vivo no dia 26 de dezembro de 2024. E nós temos aqui uma data com aberta, que é dessa amortização, dessa redução de capital aqui de 2 bilhões que a gente viu. Então, se você tiver ações da Vivo, ao término do dia 27 de 2 de 2025, você vai receber R$ 1,22 por ação no dia 31 de 7 de 2025. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo e a Vivo, ela é isso, é uma empresa muito redondinha, muito madura, ela gera bastante receita, bastante caixa, consegue remunerar muito bem os seus acionistas, seja com juros sobre capital próprio, dividendos, recompra de ações. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Estou fazendo esse vídeo aqui em pleno domingo, foi o tempo que sobrou, mas espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E até mais.